Bom, eu estou aqui com a psicanalista e a gente vai conferir e comentar a análise de um vídeo que vem repercutindo, né, circulando, viralizando e dividindo opiniões de uma moça que supostamente afirmou ter sido tocada sem seu consentimento. Bom, já comenta aqui da onde você está me assistindo, cidade, estado ou país, tá? Que no final eu vou deixar uma reflexão aqui para vocês, tá bom? Vamos pro vídeo. Gente, eu já cheguei em casa, eu vim embora. Eu não consigo parar de chorar, de parar de tremer. Eu fiquei muito constrangida, sabe? Tipo, ele tava lá na puta que pariu. Ele não tava do meu lado. Ele tava na puta que pariu. E saiu da puta que pariu pra me corrigir o meu exercício. Se a gente olhar para a realidade do que está acontecendo hoje, a gente vai ficar preocupado e sempre a gente fica preocupado por diversos motivos, mas a gente vai falar nesse vídeo sobre uma menina que chorou porque um homem encostou nela na academia. E esse fato, né, que ela apresenta, mostra para a gente assim o quanto está complicado os relacionamentos ou a vida hoje. Muito complicado. Você se aproximar, se você encostar numa mulher, isso pode ser um grave problema. E a outra condição, a psique da mulher. O nível da capacidade cognitiva de exagerar, de ir muito além daquilo que aconteceu e não ter a cognição necessária para entender o que foi real, o que está dentro do nível do normal e o que você está querendo se levar para exagerar. Você está olhando muitas vezes com uma lupa e isso traz uma disfunção emocional e distúrbios. Traumas que são criados de coisas irreais. Então, olha, eu quero que você acompanhe comigo o que aconteceu com essa moça, mas de olho na ordem. Ó, assim, ó. Máximo de respeito à classe feminina, tá? Máximo de respeito. Sempre vai ter meu respeito, mas a gente tem que admitir aqui, né, gente? Que a gente tem aí um clubezinho de feministas e um clubezinho. Eu não quero levantar pauta aqui, não, tá? Mas a gente tem um clubezinho aí, né? Dentro da classe feminina que vem lacrando e que vem tirando vantagens, né? De algumas leis. Principalmente, por exemplo, eu vou exemplificar aqui de forma bem clara. Eu tenho uma amiga, né, que eu não preciso citar nomes, mas eu tenho uma amiga que já abriu uma ação contra uns 3 caras e já ganhou com pensão socioafetiva. Ou seja, ela fica com o cara 6 meses, entre 5 e 6 meses. O bobão vai, tira foto com o menino, leva para passear, leva para o shopping, entende? Empolgado, emocionado, né? E aí ela consegue, durante esse percurso de tempo, consegue ter provas, né? Reunir provas, né? Que possa comprovar que existe ali um laço entre a criança e o suposto, né? Padrasto. E ela dá um chute na bunda do cara com 6 meses e coloca o cara no pau. E já tem umas 3 ações aí que ela já ganhou. Ou seja, ela está vivendo só disso. Pensão socioafetiva. Então eu não vou atribuir todas as mulheres, né, à classe feminina, porque eu sei que existem mulheres de caráter, né? Mas que está muito complicado hoje, tá? O que essa psicanalista está querendo, ao ponto que ela está querendo chegar aqui, é que, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu trabalho com comunicação, né? Eu atendo com publicidade em algumas lojas e assim, eu só dou espaço para quem me dá espaço. Isso eu estou falando de comunicação entre homem e mulher. Obviamente que a gente cria relações, networker, né? Mas eu só realmente dou espaço para quem me dá espaço. Primeiro eu preciso ver espaço para eu conseguir criar uma comunicação, ter uma segurança de realmente e, obviamente, impondo um limite também, né? Obviamente que tem pessoas que a gente tem uma intimidade, que a gente brinca e etc, né? Mas porque eu percebi que houve um espaço ali, né? Essa pessoa abriu espaço, né, para descontrair, para brincar, para criar uma relação, criar uma conexão. Mas caso contrário, eu nem olho, eu nem dou ibope, sabe?
E isso, às vezes, acaba mexendo, sim, no ego de muitas mulheres, né? Talvez por validação, não sei, né? Mas eu vou sugerir algo para vocês, homens, tá? Tentem o máximo se blindar, porque vai piorar, vai ficar ainda pior. Se vocês não se policiarem, se vocês não se posicionarem, se vocês não se blindarem, vai piorar, tá? O que eu sugiro agora, nesse momento, é ter atitudes comportamentais que, por exemplo, eu busco ter, que é tentar ao máximo evitar de criar relações com mulheres que vocês não conhecem. Ah, mas você está exagerando. Cara, eu não estou exagerando, velho. Já se foi o tempo que a gente. Noto. Já se foi o tempo que a gente ia para uma festa, a gente ficava ali flertando com um, flertando com outra, né? Criava ali uma relação de paquera e tal. Já se foi esse tempo. Já se foi o tempo onde a gente trocava cartinha. Eu sou do tempo de cartinha, velho. A gente no colégio pegava, no tempo de colegial, né? A gente pegava, escrevia a cartinha. Eu não sou tão velho, não, tá, gente? Mas sou da época de fita, né? Então pegava as fitas de minha mãe, ela tinha várias fitas de Alexandre Pires, Raça Negra, né? Então pegava, passava o dia todo ouvindo as fitas de Raça Negra, escrevia as cartinhas, pegava a cartinha, colava um chiclete de Big Big, ó a mentalidade, colava embaixo da carteira da sala de aula, né? E quando dava o recreio, a gente chegava e falava, ó, a cartinha, manda fulano aí passar lá que a cartinha tá embaixo da mesa. Época boa, né? Época que não volta mais. Sou dessa época. Mas hoje, atualmente, até para você criar uma relação com mulher, você tem que primeiro ver a abertura, né? Você tem que ver a abertura, porque você não sabe que é o caráter da mulher que você está tentando se aproximar ou criar uma relação, né? É, eu moro aqui em Salvador e eu acho que não só em Salvador, mas foi decretado, eu não sei se já é lei, né? Mas o metrô agora tem divisão de classe. Eu achei isso, sabe, ridículo, tá? É a minha opinião. Por quê? Isso não vai resolver. Como eu comentei, isso não é sobre a classe feminina, né? Eu entendo que o índice de feminicídio, de assédio, vem aumentando disparadamente, entende? Eu entendo. Mas a gente tem que ser sincero, né? A gente tem que falar a verdade. Não é impondo regras dessa forma que as coisas vão mudar, né? Eu acho que tem que criar leis, sim, tá? Tem que ter um monitoramento, sim, tá? Mas divisão de classe eu já acho já uma péssima opção, tá bom? Dentro do campo das ideias eu acho uma péssima opção. Então, assim, ó, chamando a atenção de vocês, homens, procurem se policiar, procurem se posicionar também, né? E particularmente quando passa uma mulher por mim, eu nem olho, né? E não dou ibope, justamente para quebrar qualquer tipo de argumento, dizer, ah, olhou para mim. Primeiro que a gente não sabe se a mulher é casada ou não, né? Se é mulher de polícia, se é mulher de ladrão. A gente não sabe a índole, entende? Hoje está muito complicado. Eu estava assistindo uma série baiana, uma série aqui de Salvador, onde o protagonista, né, o personagem marcou um encontro pelo aplicativo com a crush. E olha o que aconteceu. No dia do encontro, eles sentaram em um barzinho e tal, e aí ela falou pra ele: olha embaixo da mesa que eu tô sem calcinha. E aí ele mostrou aquela reação de espanto e tal, né? Mas ainda assim ele foi e olhou. Quando ele foi e olhou, ela estava com a arma embaixo da mesa, apontando para ele e pediu para ele passar tudo, entende? Então, estou só trazendo, né, para vocês aqui um exemplo, que existe vários exemplos aí, né, gente? A gente tem que se policiar, sabe? É, pensar em toque, pensar em falar, esqueça isso. Já se foi esse tempo, tá bom? Eu
eu sou muito reservado assim, né? Procuro ser o máximo hoje bem reservado relacionado a isso, porque tá muito difícil. A gente não sabe quem a gente vai confiar, a gente não sabe, né, com que a gente tem que criar relações, é o que eu comentei anteriormente. Se você perceber uma abertura, né, você não vai deixar de flertar com a mulher, você não vai deixar de criar uma relação, mas perceba primeiro os sinais, veja a abertura, se tem abertura, né, se a mulher se posicionou. Eu particularmente sou, nesse momento, sou do que deixa a mulher se posicionar. Véi, se ela não se posicionar, eu não vou correr atrás, eu não vou me posicionar, pô. Ah, mas porque os papéis se inverteram. Lógico que se inverteram. Obviamente que se inverteram, entende? A gente está em outra época. Existem leis hoje, sabe? E que a gente tem que se blindar, pô. A gente tem que se blindar, entendeu? Então é isso, velho. Eu trouxe esse vídeo só para reflexão mesmo. Vou estar voltando pro canal, né? Com mais frequência. Sempre que eu tiver tempo, eu vou estar aqui gravando para vocês. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, foi relevante, já deixa seu joinha aqui, tá bom? Porque aí o algoritmo vai sugerir outros vídeos em breve para você, tá bom? Outros tipos de conteúdo aqui dentro do canal, tá bom? E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, né? Entende? No mais é isso. Gratidão pelo carinho, pela atenção. Você que já é inscrito, você que, sei lá, caiu de paraquedas aqui agora, satisfação, tá bom? Esse é o canal Papo Vai, Papo Vem, que a gente troca uma ideia, discute aqui, divide opiniões, sabe? Sobre tudo. E no mais é isso, viu? Homens se policiam e se cuidem. Porque tá foda! Tá foda!